É, agora acho que sim. Agora acho que é nós. Estamos 26. Tem uma galera que tá caindo, mas deve voltar. Bom, na, nas últimas aulas, a gente se debruçou aí sobre o teatro brasileiro, digamos o teatro mais recente brasileiro, né? Desde o teatro de costumes até o teatro do oprimido, né? Que foi nosso último conteúdo aí que a gente trabalhou, falando do Augusto Boal, falando do Bertolt Brecht, né? E para dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente inicia hoje a unidade 3, que vem tratar sobre música e sociedade, né? Então, nos temas a gente tem a música, os temas nacionais, o nacionalismo, né? Essa busca aí por essa identidade nacional que a gente vai adentrar um pouquinho. No tema 2, a brasilidade do Heitor Villa-Lobos, né? Questão de como ele vai buscar todas essas influências aí nacionais, brasileiras aí, tentar mostrar essa brasilidade, essa versatilidade, essa pluralidade, né, no Brasil, com o Heitor Villa-Lobos. E depois, de boa, vai se alimentando aí, tá tranquilo. Depois uma exaltação ao Brasil, que a gente vai falar dessa música nacionalista, de fato, essa exaltação, essa ode ao Brasil brasileiro, né? Meu mulato isoneiro, papapá. A gente vai falar um pouquinho sobre essa exaltação ao Brasil também. E por último, o nosso carnaval, né? Que é tido como a nossa ópera popular, por reunir uma série de manifestações artísticas em uma só coisa. Então aqui a gente começa com uma cena da ópera O Escravo, de Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. A ópera ela é tida como uma manifestação artística riquíssima por envolver div- diversas manifestações artísticas dentro dela, né? Então, a gente tem na ópera o teatro, a gente tem na ópera o canto, né? A gente tem as artes visuais, quando a gente está falando de cenografia, de figurino, né? Mas primeiro aqui, tema um, vamos nos centrar na música. Tem uma série de questões aqui, a gente pode ir respondendo elas rapidamente. Então é bom para saber se estão aí com a gente. What's page? 90 e Muito bilíngue. Oi, gente. Olá, meninas. 91. Calma aí, tio. Meninas, peguem essa dica aqui, ó, que eu tô deixando na câmera. Ó. Tirem. 24 horas de hidratação. Tá aí o jabá da É ótimo, Samantha. tio. Pode comprar. Tô fazendo merchan. Tô sendo patrocinada pela Nivea. Preciso vender muito. Beleza. Depois você me dá a porcentagem e fica tudo tranquilo das suas vendas. Tô usando. Credo. Ué, tô usando o espaço da aula aqui para o merchan. Não vou fazer merchan para Nivea sem receber nada da Nivea. Recebeu nada, né? Não é não? Vamos lá, voltando aqui. De olho na imagem, olha essa imagem aí. A gente tem o tenor, a gente já estudou, né? As divisões, classificações vocais aí. O tenor é aquela nota masculina mais aguda, né? Fernando Portinari, e a soprano, que é a nota feminina, que é a textura feminina mais aguda também.
Adriane Queiroz interpreta os protagonistas Américo e Lara em cena da ópera O Escravo, de 1889, de Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, em 2016. A foto mostra uma cena de uma ópera. O que você sabe sobre óperas? Vocês já assistiram a alguma apresentação de ópera? Sim. Não, eu não. Já. Não, ao vivo, assim, eu ir na plateia, não, mas que eu já vi, sim. Eu já, na Uhum. cidade da minha avó. Lá é, tipo assim, cheio disso, sabe? Que Ao cidade vivo é? não, só mídia. Chama Poços de Caldas. Já ouviu falar? Mas, uhum. Pô, legal. E aí, o que que vocês viram lá? O que que vocês sabem sobre ópera? O que que é? Eu A já meio pessoa que tem falei. uma voz muito fina e grita o tempo inteiro e, É tipo, horrível. o cara Eu tem só um vou com a minha fôlego avó, de porque aí 2 depois a anos gente e sai pra meio. comer. Por Ele isso, tem o porque senão não controle iria, das não. cordas vocais muito aprimorado. Tem um Não, fogo vai e as uma... velhas amigas da minha avó tudo. Aí eu fico lá escutando os assuntos de velha, é horrível. Tomara que a minha avó não assista minhas aulas, amém. Não, gente, e o Tá. fôlego da pessoa que faz isso, pelo É, amor. 2 anos e meio, ficando... Ah! Mas é isso. Mesmo se tentar afogar, ela não morre. Mas então, 3 horas. tá, vou tentar destrinchar as palavras de vocês. Na ópera, então, a gente tem músicos, né, de canto que são extremamente aptos, né, aquilo que produz, aqueles que fazem, tendo uma classificação vocal impressionante, né? Como disse o Pedro aí, consegue segurar notas aí por 2 horas, né? Uma respiração também absurda. A Samantha acrescentou que o melhor da ópera é a alimentação, depois que ela vai, sai para comer e tal. É, Porque a maioria dos óperas são, tipo, que apresenta no filme é aquelas que tem roupa de valquíria e é gordinha. Ô tio, mas você É sabia que verdade. lá, tipo assim, não é caro, tipo assim, para as pessoas irem? que bom! Tipo assim, A eu arte tem acho que ser que, tipo assim, acessível. eu acho que no máximo é uns R$ 50. Porque, tipo assim, lá eles têm o governo, sabe? Uhum. Se é de um Tem, espaço, eles cobram mais barato. A minha avó me explicou lá, mas eu não lembro, não. tem um O incentivo, né? professor, Ô, professor, Uhum. porque as pessoas, a maioria das pessoas tem a roupa Só de, tem, velho. tipo, que se veste igual uma valquíria e, Vicky, e é um pouco gordinha. Não sei, não sei se nos filmes, com geralmente. O tio não relação. vai saber fisionomia, né, gente? Fala assim, ó, aquela lugar gordinha, porque tal coisa. Não tenho, eu acho que não tem muito essa ligação, não. Essa regra na ópera. É Porque que a legal que eles gente. conseguem mudar do grave pro agudo, conseguem mudar os tons muito rápido e constante, você nem vê que tá mudando. A não ser que faz Exatamente. uma trajetória, tipo, de lá pra sol maior. É, que é um canto muito baseado na interpretação também, né? Teatral. Então, lembra muito os musicais, né? Que depois os Estados Unidos populariza e tal. E a galera manda muito, assim mesmo, tipo, nessa questão da textura, né? Do alcance, é, vocal mesmo, da potência vocal que principalmente quando são os intérpretes principais, os protagonistas precisam ter, né? Numa ópera. Falamos dessas figuras, mas assim. Uma ópera, ela é acompanhada de uma orquestra. Isso é outra coisa que precisa ser ressaltada, né? São vários músicos ali presentes também para produzir os sons de uma ópera, né? Então, Como que o intérprete traduz a ópera? Tipo aquele de Libras. traduz a ópera, É. eu acho que ele tem que ir pela oralidade, né? Então, nos momentos que tem canto, ele consegue traduzir. Agora, no restante, ele meio que faz o barulho de algo, ele escolhe os instrumentos para para mostrar o barulho, saca? Foi o que eu já vi, assim, meio que ilustrar para quem, né, portador de deficiência auditiva,
mais ou menos o instrumento que as pessoas estão tocando, assim, que ali tem um som de instrumento. Geralmente, quando eles estão na guitarra, eles fazem e tal. Ao observar novamente a foto, você consegue identificar o período, a época em que o enredo dessa ópera acontece? E quais seriam os personagens que estão sendo interpretados na cena retratada? E aí, que período vocês acham que é isso aqui? É 2016. 1889. Tô bem. 2016, professor. Olha, ó, já tá escrito ali em 2016. Aqui essa pergunta, né? Não, na verdade, o período que eles querem retratar tá aqui, né? 1889, o período da escravidão, tal, colonização, né? Então, essa pergunta aqui ficou meio... E quem seriam os personagens que estão sendo interpretados na cena retratada? Né? Provavelmente europeus colonizadores, né? A gente está falando aqui do Brasil colonial e tal. Então, provavelmente europeus Seria o mais óbvio, né? colonizadores. O que você sabe a respeito do período representado na ópera, né? A gente está falando aqui de Brasil colonial, né? Então a gente sabe que o Brasil foi dominado por Portugal durante muito tempo, escravocrata, né? Porque o autor dessa ópera teria escrito em 1889 uma obra que retrata aspectos do processo de colonização no Brasil. Essa aqui já é mais interessante. Por que você acha que então que o autor dessa obra teria escrito em 1889 uma obra que retrata aspectos do processo de colonização do Brasil? Para mostrar o que está acontecendo aqui naquela época. Também, né? Ilustrar os acontecimentos da época. Vai sair daquele momento de tensão também. Uhum. Tem uma questão aqui, ó, durante esse ano aqui é um ano marcante. Dá para vocês buscarem aí no HDzinho de vocês, que por volta dessa época aqui há uma questão com relação à escravidão no Brasil. Que questão é essa? Qual pergunta? 5 ou 4? A 4. Isso, o Anderson respondeu aqui para mostrar sua opinião sobre a escravidão. Esse período aqui no Brasil é o período de abolição, né? É onde estão se discutindo a questão escravocrata no Brasil. Escravocrata no brasileiro. E aí o Guarani, né? A ópera vem trazer. Na verdade, essa aqui é o escravo. Eu estou pulando já para o Guarani, que o Guarani é a próxima. Vem trazer essa discussão, né? Da abolição da escravatura no Brasil, da escravidão no Brasil, né? Desses regimes escravocratas, né? Então, esse é o recorte histórico aí. Vou passar aqui um trechinho, fechem os olhos aí, viagem nessa composição, que é o trecho de abertura da ópera O Escravo, né? E aí vocês vão tentar identificar os instrumentos nesse áudio e também o título. Aqui o autor pede que vocês darem um título a esse trecho da ópera. Então, escutem aí. Pensem nos instrumentos e no título. Unidade 3. Trecho da abertura da ópera O Escravo, de Carlos Gomes. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem abrir a câmera de vocês e, pegando o exemplo até do Pedro sobre a Libras, né, vocês podem fazer os instrumentos aí, interpretar os instrumentos que vocês acham que está sendo tocado. Vamos lá. Quero ver a orquestra.
Boa. Considerações? Eu acho Oi, que gente, teve foi uma saxofone, piano, violão, violino, flauta. Aquele violino gigante, eu não sei o nome dele. Violoncelo. O cara fica sentado, o negócio aqui em pé, ele tocando. Violoncelo. Saxofone. Eu acho que tem um saxofone. O professor aí tem um órgão. Tem demais. Pô. Né, tem uma hora que você segura ali, ou anota um tempão, que ali é para ser capaz de fazer aquilo ali só com um órgão com sustain mesmo, para tipo, manter aquela nota. E vocês viram que tem o trecho daquela. Aquilo ali remete para vocês a alguma música? Vocês tenham visto aí na TV e tal? Teve um filme, eu não lembro qual era, mas eles tocaram um trecho de música parecendo. Sei.
É, tipo, Geralmente, quando eles vão pra lua, eles colocam lá. Tanta. mas esse é muito característico, que É é da Fox, do... eu acho, quando a abertura, alguma coisa assim. Não sei. Mas esse trecho aqui, que eu me remeteu aqui a aquela música do Silvio Santos, que ele girava aquela roda lá que o povo... Aí tem aquela roda da fortuna lá, sabe como é que chama? Que é tirado daí. Uma Mas vai força. ter... E vamos seguir que vão ter outras músicas pra gente escutar aqui e destrinchar o Carlos Gomes. E vocês vão ver que as músicas dele são usadas aí não só pelo Silvio Santos. Bom, Carlos Gomes, a ópera O Escravo é de autoria de Antônio de Carlos Gomes, de 1836 a 1896, considerado um dos mais importantes músicos eruditos do Brasil. É o primeiro compositor brasileiro a ter sua obra reconhecida amplamente na Europa. O músico nasceu em Campinas, São Paulo, e desde cedo demonstrou interesse pela música. A primeira influência que recebeu foi do pai, Manuel José Gomes, que também era músico, que realizava as cerimônias cívicas desse município. Tá aí o Carlos Gomes, bonitão, pá, cabelo ao vento, na litografia aí. Cabelo ao vento. Aqui, ó, que está na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um registro dele de 1880. Após estudar no Imperial Conservatório de Música, no Rio de Janeiro, Carlos Gomes dedicou-se à produção de óperas. O artista também estudou em Milão, na Itália, onde em 1870 produziu sua mais famosa ópera, O Guarani, que vocês vão reconhecer também agora há pouco. Guarani. Em seu retorno ao Brasil, em 1880, Carlos Gomes foi influenciado pelo movimento que lutava pelo fim da escravidão no país. Tá vendo? Então, essa ligação, esse interesse dele pelo tema e uma ópera com o título O Escravo, né? É porque o Carlos Gomes era um desses caras que lutavam aí pela liberação escravocrata, né? Pelo fim desse regime escravocrata, na real. Essa influência levou, então, alguns anos depois, a compor a ópera O Escravo. Além de O Guarani e O Escravo, Carlos Gomes escreveu diversas outras óperas, entre elas A Noite do Castelo, sua primeira ópera, Fosca e Colombo. Aqui a gente tem a soprano Nádia Michel ao centro, que interpretando a protagonista da ópera Fosca, de Carlos Gomes, em São Paulo, em 2016. Doido cenário, né? Isso. Bom, aí a gente tem aqui a música e os temas nacionais, que é essa questão que a gente vai ver que o Carlos Gomes se enquadra no romantismo, e o romantismo tem por premissa aí, né, tem por característica, a gente já viu, exaltar a nação, exaltar a nostalgia também, né? Tem esse sentimento nostálgico também, mas tem esse nacionalismo, né? E a gente vai destrinchar esse nacionalismo aqui na obra do Carlos Gomes. Então, ao longo do século XIX, os ideais do romantismo influenciaram a produção de artistas brasileiros de diferentes linguagens. Na unidade 1, você aprendeu que nas artes visuais, por exemplo, os artistas desse período tiveram como referência a identidade nacional ao criar suas obras artísticas. Carlos Gomes foi um dos principais músicos brasileiros influenciados pelo romantismo, além de O Escravo, a ópera em que aborda a escravidão indígena. Outra obra de caráter nacionalista de Carlos Gomes é o Guarani, né? Ele trata sobre o escravo e também trata sobre o indígena brasileiro com a ópera O Guarani. Ele compôs as músicas dessa ópera, porém o libreto, gente, é o texto para ser cantado ou recitado em uma ópera. Se você vai para uma ópera, você recebe um livrinho com um texto, com as músicas lá, né, para ser cantado ou recitado aí juntamente com a ópera. É igual a igreja, recebe o roteiro todo.
Isso, igual o folhetim da igreja lá. Foi produzido por Antônio Salviani e Carlo de Almerville. 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 1840, 1924, está aqui o Guarani, a, a reprodução aqui da capa da partitura da ópera, né? Esse lançamento em 1800 na Itália, bonitão, pá. Bom, agora eu tenho um trecho aqui de O Guarani, só que agora eu vou fazer diferente. Ao invés de passar o trecho do Guarani, eu vou passar o trecho, só que eu vou também mostrar para vocês aqui a reprodução, né, em vídeo, para que agora aquilo que vocês imaginaram, agora vocês conseguem ver a galera tocando, beleza? Ô, louco. Lembrando que essa é outra música importante. A gente interromper aqui, que eu vou apresentar outra agora nessa aqui. Minuto, tá indo. O que aconteceu? Oi? Nada. Aí começou a chiar. Ah, tá. Agora tá de boa. Nossa, que cara mudo.
Bonito, né? Uhum. Finish, sim. Tenho perguntas. Questão Quem ficou seguinte. colando e mandando as mensagens lá tudo de novo no chat? Isso é coisa do Igor. O Igor tava digitando ali na hora. O Guilherme. Foi o Guilherme? Ô, Guilherme, aparecer atrapalha, que colocou. Guilherme. É só olhar em cima que vai aparecer. Que dia foi isso? Quando manda notificação, aí o meu celular para de escutar. E aí eu tenho que dar a notificação pra ele voltar. Então, É só olhar em cima que vai aparecer que você colocou. Só foi uma vez, hein? bom, primeira pergunta que eu faço para vocês é que diferença vocês conseguem estabelecer entre o escravo e entre o Guarani? Na composição mesmo, o que vocês acham ali que tem de diferente, assim, o que te remete uma música e a outra?
Ah, não sei Não, não. uma banda e outra é outra Pô. banda. Tipo, um é mais Não é uma- tenso, o outro é um pouco mais calmo. Mesmo sendo tenso, né? Mais calmo. O Anderson colocou, o Guarani era mais clássico. Eu coloco os dois como dois clássicos. Mas pela linha do Pedro aí, de uma mais tenso, denso, né, Pedro? Você falou? Que seria Faz a uma primeira, tensão melhor. que seria o escravo. É, E o Guarani? O que remete vocês o Guarani? Ô, Lucas, os dois são clássicos que você disse? Isso, os dois estão sobre essa vertente da música clássica, erudita, né? Considero os dois clássicos aí, aproveitando a fala do Anderson. Agora eu queria, assim, de emoção. Que emoção que desperta o primeiro, que emoção que desperta o segundo? Quê? Assim, do que se refere à emoção. Que emoção que transmite a primeira ópera, que é o Escravo, e que emoção a gente consegue captar aqui na segunda, com o Guarani. como se fosse um filme de guerra sem fala, só com essa música. Um filme de guerra sem fala. Nessa última, né? É muito mais. Ela parece remeter muito mais a uma aventura, né? É mais dinâmica, é mais corrida, ela é mais. Sendo que a primeira, ela tem uma carga mais dramática, ela é mais cadenciada, ela é mais tensa mesmo, como o Pedro falou. Suspense, tecnicamente. Como, Guilherme? Suspense, tecnicamente. Isso, tem um suspense, tem um clima mais, digamos, tenebroso ali. Então, gente, ó, se a gente vai para a primeira obra que a gente está tratando do escravo, ele quer trazer, então, a gente consegue pensar que ele, com essa carga mais tensa, mais densa, com essa melancolia, ele traz esse sofrimento de quem é tirado do seu território, trago para outro, né, separado dos seus entes, de sua família e tudo mais, né, de toda essa carga que o escravo carrega. Então ele respeita isso na composição dele e ele traz isso, né, de uma forma mais pesada, mais densa mesmo, mais sentimental. A gente consegue notar isso no Escravo, que ela é uma obra mais expressiva e mais pesada, né? Agora, quando a gente vai para o Guarani, a gente fica com o ritmo é acelerado, né? O agudo é bem presente, então parece ser muito mais uma caçada, uma corrida, né? Então ele vem trazer, eu acho que ele quer trazer mais essa questão da caça ao índio mesmo, da corrida, da fuga do índio, né? Frente ao homem branco, né? Então é mais dinâmica. Vocês conseguiram notar isso, então, nas duas composições, né? Sim. Maravilha. Essa diferenciação aí. Bom. Vanessa está avisando aqui que vai conversar com a galera. No caso do Guilherme, é diretamente com a Fabi, está em casa. É por causa do chat. Por causa do chat que vocês estão zoando aí, né? Eu estava de boa, aí vocês resolvem fazer a graça. É porque eles começaram a colar as mensagens. Eu vi aqui, Doido. sem utilidade alguma, né? Bom, voltando lá no texto do livro, o Guarani. A ópera O Guarani teve como referência o romance do mesmo título do escritor José de Alencar e foi dividida em 4 partes. O Guarani conta a história de amor entre a jovem Cecília, que é filha de um colonizador português, e o indígena Peri, da etnia Guarani, se passa no Brasil em 1560. Aí a gente começa a ver essa tensão, né, esse frisson todo, é fruto de uma relação digamos aí, proibida, né,
entre a filha de um colonizador português e um indígena aí, né, que é o Peri da etnia Guarani. Então, essa ópera também retrata o início do processo de colonização do Brasil e aborda questões como a dizimação dos indígenas, um massacre, e as disputas econômicas entre Portugal e Espanha. Né? E aí, a gente voltando lá na outra aula, com a questão aí da colonização, dessa União Ibérica depois que acontece e tudo mais, mas dessa disputa aí que se tem entre Portugal e Espanha nessa corrida aí da expansão marítima. Então, veja aqui a seguir imagens de uma montagem de Guarani. A gente tem aqui a cena da montagem do Guarani, com ao centro o baixo barítono Lício Bruni, que interpreta aqui o personagem do cacique, né, da tribo Guarani. E mais abaixo a gente tem a soprano Edna de Oliveira e o tenor Marcelo Vanucci, que interpretam, né, os personagens protagonistas aí, Ceci e Peri, na montagem da ópera O Guarani. Aí a gente tem a questão do romantismo na literatura, e a gente pode aproveitar esses 3 minutinhos aqui para já começar. Não sei se a gente já inicia. Vamos começar, depois a gente retoma. O romantismo na literatura. O romantismo manifestou-se em diferentes áreas. Na literatura, destacou-se pela valorização dos elementos nacionais e de um sentimento de brasilidade, né? Então, o Carlos Gomes, ele surge nesse período aqui, junto com José de Alencar, junto com a galera que buscava, né, caracterizar essa nação, buscava elementos que constituíssem essa nacionalidade. Então, eles vão buscar no índio, eles vão buscar no escravo, né, para tentar mostrar esse Brasil de fato, né? E aí, considerado... De uma maneira diferente, né? Isso, tentar buscar nas múltiplas visões desse povo. Tá certo que aí tem um lance, quando a gente está falando de romantismo, tem a visão romantizada, né? Acaba que eles vão dar aspectos a esses povos aí que, em vários momentos, os negros vão discordar. Igor, desliga seu microfone. E os indígenas também, né? Mas acontece nesse período, e a gente tem que ressaltar, que há essa busca em colocar, em enaltecer, em colocar o Brasil de fato na arte, né, e mostrar o Brasil. E para mostrar esse Brasil, eles vão romantizar essas... e o principal problema que está nessa romantização é do contato, que eles vão deixar esse contato do branco, do europeu, como um contato brando com relação aos escravos e aos indígenas. E a gente sabe que esse contato não foi brando de maneira alguma, foi de dominação, né? Então, aí que está o problema dessa romantização. Mas é muito bem quisto e é muito bem visto, e é muito, né, a gente tem que ressaltar a importância dessas figuras e desse momento, porque é de tentar aqui, nesse momento, já buscar uma identidade nacional, uma nacionalidade para o Brasil. E aí eles não esquecerem que a identidade nacional do Brasil é fundada dessa miscigenação. Tá? Samantha? Porque na época ainda não tinha, né, uma... Como que é o nome? Esse pensamento... Ainda não tinha um conceito, vamos dizer assim. Ele tinha que encontrar, tipo isso. Isso, não estavam pensando isso em termos de nação, pensando isso em termos de Brasil, né, da formação disso tudo, né? Então esses caras esses artistas começam a levantar essa discussão. Então, considerado o precursor do romantismo literário no Brasil, o escritor Gonçalves de Magalhães é o autor de Suspiros Poéticos e Saudades. Escrita no século XIX, essa obra poética foi considerada a primeira da literatura romântica, na qual Gonçalves de Magalhães propôs o resgate da história e da cultura brasileiras. Além de Gonçalves de Magalhães, outros poetas brasileiros
foram influenciados pelo romantismo, como Antônio de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves. Posso terminar de ler? Pode. Castro Alves foi um. Não, deixa eu ver isso. Castro Alves foi um dos mais populares poetas brasileiros, ligando ao movimento abolicionista. Ele compartilhava com os intelectuais de sua época um sentido humanístico em relação ao sofrimento dos africanos escravizados. Ele escreveu poemas de forte apelo social. Leia a seguir um trecho de uma das suas principais obras, o poema O Navio Negreiro, de 869. 1869. Então aqui a gente tem a foto do Castro Alves em fotografia de Alberto Heinzel, em 1870. E aqui a gente tem essa poesia que é conhecidíssima, né? E trata sobre essa questão, vem tratar do escravo, vem humanizar um pouco, né? Essa figura que até então no Brasil era tida só como força de trabalho. Então lá. Era um sonho dantesco, o trombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E rir-se a orquestra irônica, estridente, e da roda fantástica serpente, faz doudas espirais, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voa mais e mais, né? Então aqui ele vem, vocês podem depois pegar, tá? Termo por termo aqui, dantesco, né? Medonho, tombadilho, o pavimento de um navio. Então ele está falando aqui desse tráfico, né? Da vinda dos escravos para cá, luzerna, lusitense, açoite, surra, né? Chicote, espectros. Ô tio, mas tipo assim, ele escrevia sobre isso na época e aí, tipo assim, ele só escrevia, ele não tomava providência, não fazia nada. Olha que dinheiro. Mas aí a gente está falando do ofício do artista, do poeta, né? Escrevendo sobre isso, ele já faz com que isso seja, pelo menos já seja dito. Desmascarado, né? E isso sendo dito, ele pode ser ouvido e pode ser interpretado. Tio, ela acabou, viu? Medidas podem ser feitas, né? E ele escreve isso no período em que o Brasil começa a pensar no fim da escravidão, né? No fim do tráfico negreiro, tá? Então, tem sua função aí social, não se esqueça disso, né? A cultura, a arte tem sua função social e política, e isso não é desvinculado, tá? Por hoje é só, então bom final de semana para vocês. Pra você também. Aí segunda-feira a gente tem outra aula de artes, então, e na quinta a gente fica com as luzes de história, beleza? Beleza. Tchau, professor. Tchau, Beleza, falou. tchau, gente. Valeu, Tchau. até mais. Tchau, tchau.